Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman e hoje nós vamos aprender raciocínio lógico e matemático. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Iniciando então pelo raciocínio lógico e matemático, nós precisamos definir o que é uma proposição. A proposição é uma sentença declarativa e fechada, de sentido completo, que contenha verbo, passível de ser classificada como verdadeiro ou falso. Isso é uma proposição. O que não é uma proposição? Sentenças exclamatórias, interrogativas, imperativas, ou mesmo sentenças abertas com incógnitas, como x mais 8 igual a 20. Quando você não pode definir, quando você tem uma incógnita, uma indeterminação, isso é uma sentença aberta e, portanto, não poderá ser atribuído um valor de verdadeiro ou falso para ela. Aqui nós temos, então, exemplos de proposições. Uma proposição P e uma proposição Q. A proposição P, ela também, neste caso, será interpretada como antecedente. E nós sabemos que o antecedente é uma condição suficiente. Enquanto que a proposição Q, neste exemplo, ela é uma consequente ou uma consequência. E nós sabemos que toda consequência é uma condição necessária. Então, a consequência é necessária. O antecedente é suficiente. Falando agora um pouco dos conectivos. Quem são os conectivos? O conectivo E pode ser simbolizado desta forma ou desta forma. Ele é a intersecção, ou a interseção, ou a conjunção. Também pode ser utilizado além do e, o mas e o entretanto. Todos eles são interpretados como um conectivo e. O outro conectivo é o conectivo ou. Ele também pode ser interpretado desta forma, e ele é basicamente a união ou a disjunção. Então, o e é a conjunção e o ou é a disjunção. Perfeito. Dando sequência, nós temos o conectivo se então, que é essa flechinha unidirecional para a direita. Ele é conhecido como a condicional. E também pode ser substituído o se então por quando, todo, quem ou caso. Qualquer uma dessas expressões pode substituir ou pode estar associado ao se então, que seria a condicional. Dando continuidade, nós teremos a bicondicional, que é basicamente dois se então. É um se então para um lado, para uma direção, e um se então para outra direção. Também conhecido como se e somente se, ou bicondicional, dando aquela ideia de duas direções. E por último, nós temos o ou. Repare que é bem similar ao ou, só tem uma setinha embaixo. Basicamente vai representar a diferença, ou também conhecido como disjunção exclusiva. Basicamente, esses são os conectivos e as expressões que podem ser utilizadas para referenciar a presença dos conectivos nas proposições. Então, vai ter uma proposição, dentro dela vai ser uma frase com verbo, e lá estarão presentes esses termos. Uma observação: cabe salientar que o pois, caso esteja presente em uma proposição, ele será uma condicional invertida. Significa dizer que vamos ter lá uma proposição 1, proposição 2, proposição 3, e ele vai basicamente inverter a ordem. A primeira será a consequência final e as outras serão uma condicional como esta. Então, estes foram os conectivos. Agora, vamos entender a negação destes conectivos. Como eu faço para negar um conectivo em relação ao outro conectivo? Basicamente, como você pode visualizar, a negação é a troca ou substituição de um conectivo por outro, na maioria dos casos.
Então, como que eu faço a negação do conectivo e? Basicamente, eu nego a primeira proposição, inverto o conectivo para o conectivo ou, que é o segundo conectivo, e nego a segunda proposição. Então, negação de P e Q é igual a não P ou não Q. Da mesma forma, a negação da proposição P ou Q é equivalente, é igual a não P e Q. Basicamente, substituímos o conectivo e negamos as duas proposições. Nos dois casos, é da mesma forma. Agora, como nós fazemos a negação da condicional? Ou seja, do P, do CP, então Q. A negação de CP, então Q, nós vamos manter a primeira proposição, então é P e não Q. Mantemos a primeira e negamos a segunda. É assim que se faz a negação da condicional CP, então Q. Mantemos a primeira e negamos a segunda. Dando sequência, agora vamos à negação da bicondicional. P, CP, somente CQ. Se P somente CQ, é basicamente, nós vamos substituir um conectivo pelo outro conectivo. Perceba que as proposições, elas mantêm o seu valor. O P continua sendo P, o Q continua sendo Q. Nós mudamos apenas o conectivo. E agora o último caso, a negação de um ou P ou Q. Como é feita essa negação? Nós vamos manter uma das proposições. Perceba que uma delas está mantida, o valor dela. Vamos manter o conectivo, é o único caso que o conectivo se mantém. Perceba que em todos os outros o conectivo varia. No ou, o conectivo se mantém. E nós vamos negar apenas uma das duas proposições. P ou não Q, ou não P ou Q. E basicamente este é a introdução ao raciocínio lógico, proposições e seus conectivos.